Boa noite a todos. Convidar a todos a ficar de pé para poder ouvir o hino de Diamante encastado na serra, lapidada da chuva e do sol. Eis areia dulcíssima terra, mais formosa que um lindo arrebol. Flor do bosque que um brejo circunda, É perene lençol d'água que te inunda. minha terra de agrícolas flores, és o ninho também de condores. Minha terra, meu berço de amores, és o ninho também de condores. Doces sons de uma flauta inspirada sintetiza em cidade primor. És sereia no brejo encantada, Cujo canto é perigo de amor. Flor do bosque que um brejo circunda. é perendo lençol d'água que te inunda. Minha terra de agrícolas flores, és o ninho também de condores. Minha terra, meu berço de amores, és o ninho também de condores. Boa noite a todos. Armadura do cristão. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e de sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento de vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingida com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é meu dever. Amém.
Boa noite a todos. Câmara Municipal de Areia, ata da 18ª sessão extraordinária, realizada no primeiro período de sessões extraordinárias da Câmara Municipal de Areia, Paraíba, no dia 4 de agosto de 2025. Ao quarto dia do mês de agosto de 2025, às 19h22, reuniram-se extraordinariamente na Câmara Municipal de Areia os membros do Poder Legislativo local. Efetuada a chamada, verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Vanilda Honório da Silva, Edgleide Brito Santos, Maria da Penha Luciano Soares, Luana Raísse de Lima Moreira, Nelma Carneiro Cavalcante, Josivaldo Gonçalves da Silva, Marcelo dos Santos Melo, Osiel Evaristo da Silva, Cláudio Gomes de Lima, Severino Pereira Franklin da Silva e João Paulo de Souza Macedo. Havendo quórum regimental, a presidente convidou todos a ficarem de pé e ouvirem o hino do município de Areia. Peço dispensa da leitura da ata. Algum questionamento? Sem questionamento, a ata considera-se aprovada. A ata da 19ª sessão extraordinária, realizada no primeiro período de sessões extraordinárias da Câmara Municipal de Areia, no dia 4 de agosto de 2025. Ao quarto dia do mês de agosto de 2025, às 22h10, reuniram-se extraordinariamente na Câmara Municipal de Areia os membros do Poder Legislativo local. Peço dispensa da leitura da ata. Ata da 20ª sessão extraordinária, realizada no primeiro período de sessões extraordinárias da Câmara Municipal de Areia, no dia 4 de agosto de 2025. Peço dispensa da leitura da ata. Algum questionamento? Pela ordem, senhora presidente, seria interessante que a secretária pudesse ler até a parte dos presentes, quem faltou, porque assim, só ler o cabeçalho e depois pedir a dispensa, é interessante que leia quem estava presente e quem faltou até essa parte, para a gente poder confirmar nossa presença ou ausência. Obrigado. Ofício GRAP. Número 058/2025. Senhora presidente, com os devidos cumprimentos, estamos encaminhando a esta Egrégia Casa Legislativa o projeto de lei número 014/2025, que acrescente previsão de início de vigência à Lei Municipal número 1206/2025 e dá outras providências, acompanhando de sua justificativa. Neste contexto, solicitamos que seja apreciado e aprovado com urgência máxima nos termos do regimento interno desta Câmara Municipal, considerando a relevância da matéria, atenciosamente a prefeita Silvia César Farias da Cunha Lima. Ofício número 058/2025. Com os devidos cumprimentos, estamos encaminhando a esta Igreja Casa Legislativa o projeto de lei número 014/2025, que acrescenta a previsão de início de vigência à Lei Municipal número 1206/2025. Aqui é o cumprimento daquele último projeto que foi votado. Todos concordam? Foi lido. Todos concordam? Todos concordaram. É aquele projeto do dentista e do auxiliar do dentista. Pronto, lê o projeto. Projeto de Lei 014/2025. Acrescente previsão de início de vigência à Lei Municipal número 1206/2025 e dá outras providências. A prefeita constitucional do município de Areia, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do município, submete ao Poder Legislativo o presente projeto de lei. Artigo 1º.
fica acrescido à Lei Municipal número 1206/2025, o artigo 13 com a seguinte redação. Artigo 13. Esta lei entra em vigor com efeito retroativo à competência de janeiro de 2025. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Areia, Estado da Paraíba, 7 de agosto de 2025. Prefeita Constitucional do município de Areia, Silvia César Farias da Cunha Lima. Justificativa ao projeto de lei número 014/2025. Excelentíssima Senhora Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei apresentado a Vossas Excelências acrescente previsão de início de vigência à Lei Municipal número 1206/2025 e da outras providências. Este projeto visa única e exclusivamente sanar o lapso quanto à data de vigência da Lei Municipal número 1206 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o pagamento do incentivo financeiro variável por desempenho na portaria GM/MS número 3.493, denominado Componente de Vínculo e Qualidade na Atenção Primária à Saúde, APS, para profissionais da saúde bucal que atuam nas equipes de saúde da família e da outras providências, para que, retroativa a janeiro de 2025, possa ser imediatamente paga aos profissionais da saúde bucal de nosso município. De tudo o exposto, encaminha-se o presente projeto de lei à apreciação e competente aprovação deste Legislativo Municipal. Prefeita Silvia César Farias da Cunha Lima. Ofício número 00189/2025. Senhora Presidente, com vistas ao cumprimento de determinação constitucional e das decisões emanadas do Tribunal Pleno desta Corte de Contas, informamos a Vossa Excelência a apreciação dos autos do processo eletrônico TC número 04165/2022, que trata da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Areia, de responsabilidade da prefeita senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, relativas ao exercício de 2021. Nos termos dos artigos do 2º, 4º e 5º, 13 da Constituição Estadual, a Câmara Municipal deverá se pronunciar sobre o parecer prévio emitido pelo Tribunal no prazo de 60 dias, sob pena de prevalecer o entendimento manifestado por esta Corte. Outro sim, esclarecemos que somente por votação de no mínimo 2/3 do membro do Legislativo poderá esse poder manifestar-se contrariamente ao pronunciamento da Corte de Contas, ressaltando que deverá ser assegurado ao gestor o direito, o contraditório, a ampla defesa, conforme dispõe o artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal. Salientamos que, conforme estabelece o artigo 71, artigo 13, terceira da Carta Magna de 1988, o acórdão do qual resulte em imputação de débito ou comissão de multa terá eficácia de título executivo e não se sujeitará à apreciação do Legislativo mirim, devendo, portanto, ser cumprida como nele disposto, por se reportar a matéria de exclusiva competência. Por último, informamos-lhes que as decisões estão consubstanciadas no parecer PPL TC 00122/23 e nos acórdãos APL TC 00375/23 e APL TC 00165/25, cujo inteiro teor do processo deve ser acessado no endereço eletrônico tramita.tce.pb.gov.br na forma abaixo descrita. Atenciosamente, conselheiro Fábio Túlio Figueiras Nogueira, presidente. Excelentíssima vereadora Vanilda Honório, presidente da Câmara Municipal de Areia e Câmara Municipal de Areia Paraíba.
Processo TC número 04165/2020/22. Objeto: prestação de contas anuais de governo. Relator: conselheiro substituto Renato Sérgio Santiago Melo. Responsável: Silvia César Farias da Cunha Lima. Advogado: Dr. Carlos Roberto Batista Lacerda. Ementa: Poder Executivo Municipal, Administração Direta, Prestação de Contas Anuais, Prefeita, Mandatária, Contas de Governo, apreciação da matéria para fins de emissão de parecer prévio, atribuição definida no artigo 71, inciso 1º, C/C, o artigo 31, inciso 1º da Constituição Federal, no artigo 13, inciso 1º da Constituição do Estado da Paraíba e no artigo 1º, inciso 4, da Lei Complementar Estadual número 18/1993, substâncias de máculas que não comprometem o equilíbrio da conta de governo, parecer favorável. A constatação de incorreções moderadas de natureza política sem dano mensuráveis ao erário, enseja a emissão de deliberação favorável à aprovação de contas do governo da Alcaidessa, com restrição no artigo 138, parágrafo único, inciso 4 do Regimento Interno do TCE/PB. Parecer PPL TC 00122/2023. O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, TCE/PB, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 71, inciso 1º, C/C, o artigo 31, inciso 1º da Constituição Federal, o artigo 13, inciso 1º da Constituição do Estado e o artigo 1º, inciso 4 da Lei Complementar Estadual número 18/2023. Apreciou dos autos da prestação de conta de governo da mandatária do município de Areia, Paraíba, a senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, exercício financeiro de 2021, e decidiu por unanimidade em sessão plenária realizada nesta casa, com as ausências justificadas aos conselheiros Arnóbio Alves Viana e Arthur Paredes Cunha Lima, o afastamento temporário também justificado do conselheiro Fábio Túlio Figueira Nogueira, a declaração de impedimento do conselheiro em exercício Oscar Mamed Santiago Melo, bem como a convocação do conselheiro substituto Antônio Cláudio Silva Santos, na conformidade da proposta de decisão do relator a seguir em: primeiro, emitir parecer favorável à aprovação das referidas contas, encaminhando a deliberação à consideração da Câmara de Vereadores do município para julgamento político, apenas com repercussão acerca da elegibilidade ou inelegibilidade da citada autoridade, artigo 1º, inciso 1, da Lei Complementar Nacional número 64, de 18 de maio de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar Nacional número 135, de 4 de junho de 2010. Segundo, informar a supracitada autoridade que a decisão decorreu do exame dos fatos e das provas constantes dos autos, sendo suscetíveis de revisão de novos acontecimentos ou achados, inclusive mediante diligências especiais do tribunal, vierem a interferir de modo fundamental nas conclusões alcançadas. Processo TC número 04165/22, presente ao julgamento o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, publique-se, registre-se e intime-se. TCE/PB, sessão ordinária presencial e remota do Tribunal Pleno João Pessoa, 30 de agosto de 2023. Assinado eletronicamente, no final da decisão, conselheiro Antônio nominando Diniz Filho, presidente. Conselheiro Fernando Rodrigues Catão, conselheiro André Carlo Torre Pontes, conselheiro Antônio Gomes Vieira Filho, conselheiro em exercício Antônio Cláudio Silva Santos, conselheiro substituto Renato Sérgio Santiago Melo, relator. Representante do Ministério Público Especial, todos assinados eletronicamente no final da decisão.
Processo TC número 04165/2022, objeto prestação de contas anuais de gestão. Relator, conselheiro substituto Renato Sérgio Santiago Melo. Responsável, Silvia César Farias da Cunha Lima. Advogado, Dr. Carlos Roberto Batista Lacerda. Interessado, Neusomar de Souza Silva. Ementa, Poder Executivo Municipal, Administração Direta, Prestação de Contas Anuais, Prefeita, Ordenadora de Despesas, Contas de Gestão, Apreciação da Matéria para fins de julgamento, atribuição definida no artigo 71, inciso 2º, da Constituição do Estado da Paraíba e no artigo 1º, inciso 1º, da Lei Complementar Estadual número 18/1993, substâncias de máculas que comprometem parcialmente o equilíbrio das contas de gestão, regularidade com ressalvas, imposição de penalidade, fixação de prazo para recolhimento, recomendações. A constatação de incorreções moderadas de natureza administrativa, sem danos mensuráveis ao erário, enseja, além da aplicação de multa e de outras deliberações, a regularidade com ressalvas das contas de gestão por força do estabelecido no artigo 16, inciso 2º, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, com a restrição do artigo 140, inciso 4, do Regimento Interno do TCE/PB. Acórdão APL TC 00375/2023. Vistos relatos e discutidos os autos da prestação de contas de gestão da ordenadora de despesas da Comuna de Areia Paraíba, a senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, relativa ao exercício financeiro de 2021, acordam os conselheiros integrantes do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, TCE/PB, em sessão plenária realizada nesta data, com as ausências justificadas dos conselheiros Arnóbio Alves Viana e Arthur Paredes Cunha Lima, o afastamento temporário também justificado do conselheiro Fábio Túlio Figueiras Nogueira, a declaração de impedimento do conselheiro em exercício Oscar Mamed Santiago Melo, bem como a convocação do conselheiro substituto Antônio Cláudio Silva Santos, na conformidade da proposta de decisão do relator a seguir em: primeiro, com fundamento no artigo 71, inciso 2º, C/C, o artigo 75, cabeça da Constituição Federal, no artigo 71, inciso 2º, da Constituição do Estado da Paraíba, bem como no artigo 1º, inciso 1º, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Lei Complementar Estadual número 18, de 13 de julho de 1993, julgar regulares com ressalvas a referidas contas. Segundo, informar a supracitada autoridade que a decisão decorreu do exame dos fatos e das provas constantes dos autos, sendo suscetível de revisão de novos acontecimentos ou achados, inclusive mediante diligências especiais do tribunal, vierem a interferir de modo fundamental nas conclusões alcançadas. Terceiro, com base no que dispõe o artigo 56, inciso 2º, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, LOTCE/PB, aplicar a multa à chefe do Poder Executivo Areia Paraíba, Silvia César Farias da Cunha Lima, no valor de R$ 2.000. Corresponde a 30,99 unidades fiscais de referências do Estado da Paraíba, UFRS/PB. Quarto, fixar o prazo de 60 dias para o pagamento voluntário da penalidade 30,99 UFRS/PB ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, conforme previsto no artigo 3º, a Lei Estadual número 7.201, de 20 de dezembro de 2022, com a devida demonstração do seu efetivo adimplemento a este tribunal dentro do prazo estabelecido, cabendo à Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba, máximo de 30 dias após o término daquele período, velar pelo integral cumprimento da deliberação, sob pena de intervenção do Ministério Público Estadual na hipótese de omissão, tal como previsto no artigo 71, inciso 4, da Constituição do Estado da Paraíba e da súmula número 40 do Engenheiro Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, TJPB. Quinto, evitar recomendações no sentido de que, no município de Areia, Paraíba, a senhora Silvia César Farias da Cunha Lima não repita as irregularidades apontadas nos relatórios da unidade técnica deste tribunal e observe sempre os preceitos constitucionais, legais e regulamentares pertinentes, notadamente em relação à necessidade de adequação das despesas com o pessoal aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, abre parênteses, Lei Complementar Nacional número 101, de 4 de maio de 2000, fecha parênteses. Presente ao julgamento o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, publique-se, registre-se e intime-se. TCE/PB, sessão ordinária presencial e remota do Tribunal Pleno João Pessoa, 30 de agosto de 2023. Assinado eletronicamente, no final da decisão, o conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho, presidente, e conselheiro substituto Renato Sérgio Santiago Melo, relator. Processo TC número 04165/2022, objeto recurso de reconsideração, relator conselheiro substituto Renato Sérgio Santiago Melo, impetrante Silvia César Farias da Cunha Lima, advogado Dr. Carlos Roberto Batista Lacerda, ementa, Direito Constitucional e Administrativo, prestação de contas anuais, prefeita mandatária, contas de governo, emissão de parecer favorável, prefeita, ordenadora de despesas, contas de gestão, regularidades com ressalvas, acordão APL-TC 00165/2025. Vistos relatos e discutidos os autos do recurso de reconsideração interposto pela prefeita do município de Areia, Paraíba, durante o exercício financeiro de 2021. A senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, em fase de decisão desta Corte, subconstanciada no acordão APL-TC 0375/2023, de 30 de agosto de 2023, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE/PB, de 11 de setembro do mesmo ano, acordam, por unanimidade, os conselheiros integrantes do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, TCE/PB, em sessão plenária realizada nesta data, com a ausência justificada do conselheiro Fernando Rodrigues Catão, na conformidade da proposta de decisão do relator, a seguir em, primeiro, tomar reconhecimento do recurso diante da legitimidade da recorrente, da tempestividade de sua apresentação e do interesse processual e, no mérito, dar-lhe provimento para afastar a penalidade aplicada à chefe do Poder Executivo de Areia, Paraíba, a senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, no valor de R$ 2.000, correspondente a 30,99 unidades fiscais de referências do Estado da Paraíba, UFRS/PB, suprimindo como consequência o lapso temporal para pagamento voluntário da coima. Segundo, remeter os presentes autos à corregedoria deste sinédrio de contas para providências que se fizerem necessárias. Presente ao julgamento o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, João Pessoa, 21 de maio de 2025, assinado eletronicamente, conselheiro Fábio Túlio Figueiras Nogueira, presidente, e conselheiro substituto Renato Sérgio Santiago Melo, relator. Relatório. Conselheiro substituto Renato Sérgio Santiago Melo. Trata-se de recurso de reconsideração interposto em 2 de outubro de 2023 pela prefeita do município de Areia, Paraíba, durante o exercício financeiro de 2021, a senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, em face da decisão do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, TCE/PB, subconstanciada no acordão APL-TC 00375/2023, de 30 de agosto de 2023. Folhas número 8.534/8.544, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE/PB, de 11 de setembro do mesmo ano. Folhas 8.545/8.546. Em seu julgamento, o tribunal, ao analisar
as contas de 2021 oriundas do município de Areia Paraíba, resumidamente deliberou a emitir parecer favorável à aprovação das contas de governo da senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, na qualidade de mandatária da comuna. B. Julgar regulares com ressalvas as contas de gestão da senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, na condição de ordenadora de despesa da URB, aplicar a multa à mencionada autoridade na importância de R$ 2.000, correspondente a 30,99 unidades fiscais de referências do Estado da Paraíba, UFRS/PB. Assinar lapso temporal de 60 dias para pagamento voluntário da penalidade e enviar recomendações diversas. As supracitadas deliberações tiveram como base, sinteticamente, as seguintes máculas remanescentes. A. Gastos com o pessoal do Poder Executivo, correspondendo a 56,10% da receita corrente líquida, RCL, e B. Contratação de pessoal por excepcional interesse público em desconformidade com preceitos constitucionais. Em seu recurso, folhas 8.552/8.603, a senhora Silvia César Farias da Cunha Lima assinalou conscientemente que a. Todas as contratações temporárias tiveram como fundamento lei municipal e foram direcionadas para a área da saúde. B. A necessidade de complementar o quadro de pessoal decorreu da pandemia Covid-19. C. O exercício financeiro de 2021, o primeiro ano de gestão, e não havia concurso público vigente na URB. E D. No ano de 2022, foi realizado certamente público para provimento de vagas existentes. Ao final, requereu o afastamento da penalidade imposta. A álbum processual foi encaminhado aos técnicos desse aeropago de contas que esquadrinharem o recurso apresentado, emitiram relatório, folhas número 8.611/8.616, pugnando sumariamente em preliminar pelo reconhecimento da peça recursal e no mérito pelo seu não provimento. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, MPJ-TCE/PB, ao analisar a matéria, emitiu parecer, folhas número 8.619/8.623, opinando em preliminar o reconhecimento da consideração e no mérito do seu provimento, de modo a excluir as penalidades pecuniárias aplicadas à senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, mantidos os demais termos da decisão subconstanciada no acórdão APL-TC 00375/2023. Solicitação de pauta para a presente assentada, folhas número 8.624/8.625, conforme atestam o extrato das intimações publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE/PB de 20 de abril do corrente ano e a certificação folhas 8.626. É o breve relatório. Proposta de decisão. Conselheiro substituto Renato Sérgio Santiago Melo, relator. Inicialmente, é importante destacar que o recurso de reconsideração contra a decisão do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, TCE/PB, é o remédio jurídico que tem a sua aplicação própria indicada no artigo 31, inciso 2º, C/C, o artigo 33, ambos da então vigente Lei Orgânica do TCE/PB, Lei Complementar Estadual número 18/1993, sendo o meio pelo qual o responsável ou interessado ou o Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de 15 dias, interpõe pedido a fim de obter a reforma ou a anulação da decisão que refuta ofensiva aos seus direitos, e será apreciado por quem houver proferido o aresto vergastado. Em caso, fica evidente que o recurso interposto pela prefeita do município de Areia Paraíba durante o exercício financeiro de 2021, a senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, atende aos pressupostos processuais de legitimidade, interesse processual e tempestividade, sendo por conseguinte, passível de reconhecimento por este sinédrio e de mais a mais, quanto aos aspectos materiais, consta-se que os argumentos apresentados pela postulante são
capazes de afastar a multa aplicada à antiga chefe do Poder Executivo, Areia Paraíba. Requerimento número 023/2025, autor João Paulo de Souza Macedo. Assunto: solicita a recuperação das estradas vicinais das regiões de Muquem, Sítio Jardim, Bujari, Gruta do Lino, Mazagão, Tanque Comprido, Santana, Ladeira Vermelha, Lagoa de Santana e setor Lagoa de Barro e Cepilho, Sítio Macacos, Gruta de Cobra, Engenho Cipó, Barra de Camará, Vaca Brava e Bonfim. Senhora Presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário discutido e aprovado, que seja formulado apelo à chefe do Poder Executivo Municipal, a senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, no sentido da mesma providenciar junto à secretaria competente. Justificativa. A solicitação se justifica tendo em vista que tais vias se encontram em condições precárias de tráfego, dificultando o acesso da população ao transporte escolar, o escoamento da produção agrícola e o deslocamento para atendimentos de saúde, colocando em risco a segurança dos moradores e prejudicando a economia local. Desta forma, a recuperação e manutenção dessas estradas representam medida essencial para garantir melhores condições de mobilidade, segurança e qualidade de vida às famílias que residem nestas localidades. Diante do exposto, espero contar com a compreensão dos nobres vereadores desta Casa e a sensibilidade da senhora prefeita neste pleito. Sala das Sessões, 4 de agosto de 2025, vereador João Paulo de Souza Macedo. Requerimento número 013/2025, autor Josivaldo Gonçalves da Silva. Senhora Presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário discutido e aprovado, que seja formulado apelo à chefe do Poder Executivo Municipal, a senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, no sentido da mesma providenciar, junto à Secretaria de Infraestrutura, a construção de um muro de arrimo no conjunto Padre Maia 1. Justificativa. O local apresenta sinais de deslizamento de terra, erosão e instabilidade do solo, o que coloca em risco a segurança dos moradores e das construções próximas. Tal obra é de extrema urgência e necessidade para a preservação da integridade física das famílias residentes e para a prevenção de desastres, especialmente durante o período chuvoso. Solicitamos, portanto, a vistoria técnica da área por parte da equipe competente da Prefeitura, com a devida elaboração de laudo e, posteriormente, a inclusão da obra nas ações prioritárias do município. Sala das Sessões, 12 de agosto de 2025, vereador Josivaldo Gonçalves da Silva. Requerimento número 035/2025, autor Marcelo dos Santos Melo. Assunto: solicita a regularização fundiária das terras no sítio Jussarinha, em nosso município. Senhora Presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário discutido e aprovado, que seja formulado o apelo à chefe do Poder Executivo Municipal, a senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, no sentido da mesma providenciar. Justificativa. Venho por meio deste, como representante do povo e em nome das famílias residentes no sítio Jussarinha, a apresentar a presente solicitação para que seja dado início ao processo de regularização fundiária das terras ocupadas por aproximadamente 100 famílias de agricultores e trabalhadores informais que há mais de 15 anos vivem e trabalham naquela localidade. Essas famílias possuem a posse mansa e pacífica das referidas terras, sendo a atividade agrícola sua principal e muitas vezes única fonte de sustento. No entanto, a ausência de títulos definitivos de propriedade tem dificultado o acesso a políticas públicas, financiamentos agrícolas, programas de fomento à produção rural e demais benefícios que dependem da regularização documental da terra. A titulação dessas terras representa uma importante ação de justiça social, promovendo a dignidade e o desenvolvimento das famílias que há tantos anos aguardam essa benfeitoria.
Dessa forma, requeremos a Vossa Excelência que promova os trâmites legais e administrativos necessários para viabilizar a entrega dos títulos de posse ou propriedades aos atuais ocupantes do sítio Jussarinha, garantindo seguranças jurídicas e melhores condições de vida aos agricultores locais. Sala das Sessões, 10 de junho de 2025, vereador Marcelo dos Santos Melo. Requerimento número 033/2025, autora Nelma Carneiro Cavalcante. Senhora Presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo à chefe do Poder Executivo Municipal, a senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, no sentido da mesma providenciar, junto à Secretaria competente, a construção de um ponto de apoio para os mototáxis do distrito de Cepilho. Justificativa, tendo em vista que vários pontos de apoio aos mototaxistas estão sendo contemplados com reformas e até mesmo sendo construídos novos abrigos para os que ainda não possuíam em nosso município. Requeremos que os mototaxistas do distrito de Cepilho sejam também beneficiados, já que não possuem um local definido, tendo que, na maioria das vezes, conviver sem nenhuma proteção ao sol e chuva, com a finalidade de promover melhorias na vivência de trabalho e assegurar a devida proteção das variações ao tempo a estes trabalhadores. Fazemos esta solicitação. Diante do exposto, esperamos contar com a compreensão dos nobres vereadores desta Casa e a sensibilidade da senhora prefeita neste pleito. Sala das Sessões, 4 de agosto de 2025. Requerimento número 034/2025, autora Nelma Carneiro Cavalcante. Senhora Presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo aos nobres vereadores no sentido dos mesmos aprovarem a contratação de um intérprete de Libras para auxiliar na comunicação entre pessoas e ouvintes com deficiência auditiva durante as sessões legislativas desta Câmara de Vereadores, Casa de Manuel da Silva. Justificativa. Vivemos em uma nova era em que hoje as nossas reuniões são transmitidas através das redes sociais e é de conhecimento de todos que a inclusão social faz parte do nosso cotidiano. Com isso, considero importante o devido respeito e reconhecimento a pessoas com deficiência para que todos possam acompanhar de uma forma melhor os trabalhos desta casa, proporcionando uma melhor qualidade de vida. Acredito na sensibilidade da senhora Presidenta, junto aos órgãos competentes, enquanto aguardamos providências executando. Peço o apoio dos nobres vereadores na aprovação desta propositura. Sala das Sessões, 4 de agosto de 2025, vereadora Nelma Carneiro Cavalcante. Requerimento número 033/2025, autora Vanilda Honório da Silva. Requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo à chefe do Poder Executivo Municipal, a senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, no sentido da mesma providenciar, junto à Secretaria competente, ajuda financeira para a Associação para o Desenvolvimento Sustentável de Macacos e Furnas, situada no município de Areia, Paraíba. Justificativa. A Associação para o Desenvolvimento Sustentável de Macacos e Furnas, situado no município de Areia, é uma entidade sem fins lucrativos que atua em prol do desenvolvimento sustentável das comunidades rurais da região, promovendo ações voltadas à preservação ambiental, geração de renda agroecológica, educando ambiental e fortalecimento da cidadania, com os objetivos de dar continuidade aos seus projetos e ampliar suas ações junto às famílias das comunidades de Macacos e Furnas. Venham, por meio deste, solicitar ajuda financeira para a manutenção das atividades da associação e a execução de novos projetos socioambientais em 2025. Espero contar com a compreensão dos nobres vereadores desta Casa e a sensibilidade da senhora prefeita neste pleito. Sala das Sessões, 3 de julho de 2025, vereadora Vanilda Honório da Silva. Ordem dos inscritos. Com a palavra, a senhora vereadora Nelma Carneiro Cavalcante.
Boa noite, senhora presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, funcionários desta casa, assistência presente e os que nos escutam através das redes sociais. Boa noite a todos. Hoje, dia 11 de agosto de 2025, inicia-se nesta Câmara de Vereadores, Casa do Manuel da Silva, o segundo período de sessões ordinárias. Enquanto vereadora, faço as minhas reivindicações, que são solicitações do povo, para que, assim, contribua com o desenvolvimento do nosso município. É o que os munícipes esperam. Quando nos confiaram o voto, temos as nossas limitações. Não fui eleita para guerrear, pois tenho Deus no meu coração. Diante das adversidades da vida, tenho em mente esta frase: o homem prepara os cavalos para a guerra, mas a vitória, com certeza, vem de Deus, que fez o céu e a terra. Hoje, mais uma vez solicito à nossa gestora, através da Secretaria de Infraestrutura, que atenda às solicitações do povo do distrito de Cepilho, fazendo as melhorias necessárias, que ao longo do tempo eles esperam, como reposição de lâmpadas, pois escuridão é sinônimo de violência. Como também as faixas de pedestres tão necessárias nas ruas de nossa cidade, pois a cada dia o tráfego aumenta e as pessoas, os pedestres, têm o direito de ir e vir, correndo o risco de acidentes. Sabemos que as demandas são grandes, mas se colocarmos no coração o desejo de executar, aí se torna realidade. Encerro a minha fala desejando a todos nós que tenhamos respeito uns pelos outros. Boa noite a todos. Obrigada. Com a palavra, o senhor vereador Cláudio Gomes. Senhora presidente, membros da mesa, colegas vereadores, assistência presente, em nome da ex-vereadora Ana Paula, ex-presidente também desta casa, eu saúdo toda a galeria. Quero dizer que Vossa Excelência nos honra com a sua presença nesta noite. Colegas vereadores, assistência presente, você que nos acompanha através da rede social, é bem verdade que se inicia os trabalhos ordinários do segundo biênio deste ano. Apesar das últimas sessões extraordinárias, desta feita, na última segunda-feira, com discussões calorosas, participação do povo, dos agentes de saúde, endemias, esta casa se encontrava superlotada, pois o povo gritava e reivindicava um direito que era seu. Esta casa de Manuel da Silva, representada por cada um vereador que se encontra nesta noite, dentro das suas prerrogativas, entendeu que o direito do povo deveria ficar para uma outra oportunidade. No mesmo dia de 7 de agosto,
saía uma decisão judicial referendando esta casa pela excelentíssima senhora, a magistrada Juliana Dantas de Almeida Borges. Decisão essa, vereador Bill de Mata Limpa, referente a uma ação judicial impetrada no dia 2 de janeiro, quando entramos contestando a eleição da mesa diretora desta casa. E a decisão da juíza foi bem clara no artigo 1, que diz: defiro o pedido de tutela de urgência pleiteada na petição inicial, com fundamento do artigo 300 seguinte do Código Penal Civil, por prosseguir, e determino a suspensão dos efeitos da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Areia do biênio 25-26. Reconhecendo a senhora juíza que houve crime na eleição desta casa, quando houve um voto de caneta vermelha contestado na apuração desta casa, a juíza reconhece que houve a quebra do sigilo do voto. Ela fundamenta concedendo a liminar de medida cautelar. No dia 7. Dia 8, na terça-feira, havia uma sessão ordinária para o início dos trabalhos desta casa. Não houve quórum para se iniciar esta sessão. Ou, abro parênteses, a mesa diretora não compareceu a esta casa porque estava desempossada. Não havia propriedade, não havia direito para se iniciar uma sessão, porque a mesa tinha sido cassada pela juíza. Não teria como ter trabalho. Dia 7, dia 8, dia 9, a Câmara Municipal de Areia estava sem presidente, sem segundo presidente, sem primeiro e segundo secretário, pois havia sido destituída pela senhora juíza Juliana. O advogado, pago por esta casa, todos os meses, entrou com recurso no tribunal, na segunda instância. O desembargador Aloysio Bezerra cassou a liminar da juíza, onde dizia que os efeitos da eleição da mesa estavam suspensos. E a argumentação do procurador desta casa foi que a mesa precisava continuar dirigindo os trabalhos desta casa para que o Poder Legislativo não parasse. Foi a única sustentação argumentada pelo procurador desta casa em defesa da Câmara e da presidente desta casa. E assim, o desembargador entendeu que o trabalho legislativo não poderia realmente parar. É porque faltou à juíza, a senhora Juliana, determinar como seriam os trâmites depois de cassar a mesa, a chapa 1, na sua decisão. A Câmara Municipal de Areia passou por esses trâmites, em segredo. Para uns, mas divulgado para outros. A notícia foi chegada, claro, e recebida com festa, claro. É bem verdade. Afinal de contas, os trabalhos precisam continuar. O processo ainda corre. Segundo o desembargador, a mesa diretora, a chapa 1, irá continuar dirigindo os trabalhos da casa até o final do julgamento do processo. Ou seja, a mesa está dirigindo os trabalhos da Câmara sob júdice, sobre uma medida cautelar, uma tutela de instrumento. Ou seja, a justiça está de olho. No último dia 6 de agosto, ou melhor, no dia 4 de julho, eu anexei um ofício a esta casa solicitando
o extrato bancário das contas da Câmara dos últimos 6 meses. Foi negado. A presidente desta casa, no dia 6 de agosto, me mandou um ofício respondendo a mim, o vereador Bio, o vereador Cibita, dizendo que venham através deste, em resposta ao ofício acima, informar a Vossa Senhoria, apesar dos extratos bancários da Câmara Municipal não gozar da prerrogativa de sigilo, a solicitação de Vossa Senhoria não apresentou nenhuma justificativa. Ou seja, não é necessário apresentar uma justificativa para que um vereador, representante do povo, fiscalizador do povo, tenha acesso ao extrato bancário da Câmara Municipal de Areia. Mas mesmo assim, senhora presidente, fizemos um novo ofício. E desta vez, apresentando uma justificativa. Afinal de contas, mais uma vez, a senhora não respeita a lei da transparência no crime de peculato, não atendendo às prerrogativas desta casa. Mas mesmo assim, vamos apresentar e protocolar, hoje ainda, nesta noite, mais uma vez, um ofício, desta vez citando o artigo 5º da Constituição, citando o artigo da lei da transparência e solicitando, mais uma vez, a cópia do extrato bancário da Câmara Municipal de Areia dos últimos 6 meses, para que a gente possa ter acesso à receita do que entra e do que sai. É uma prerrogativa para que tenha exposição. Está aqui a ex-presidente desta casa, Ana Paula, e sabe que a receita líquida do município, do que entra, da Câmara, do que entra e do que é pago, tem que ter transparência e tem que ser sabido por todos os vereadores. O regimento interno desta casa, eu vou mais além, ele cita no artigo 21, na seção 7 da linha A, do parágrafo 3º da linha D, que diz: o não cumprimento do seu primeiro mandato à frente da administração da Câmara de Areia do biênio 23-24, acerca da prestação de conta a esta casa do que entra e do que sai. O nosso regimento externo diz que 10 dias antes do final de cada período, a prestação de conta desta casa tem que ser apresentada em plenário. Mas Vossa Excelência não cumpriu. Por isso que apresentamos o ofício e vamos protocolar nesta noite para que a senhora possa atender nosso pedido. Caso contrário, vamos ter que acionar mais uma vez o Ministério Público e a Justiça para que garanta o direito de cada vereador. No dia 4 de julho também, apresentamos um ofício, senhora presidente, solicitando a inscrição, tanto do vereador Bio como do vereador Osiel, na participação do Congresso em Brasília, para apresentar e para representar o projeto de lei da causa dos autistas dentro da UVB, que será realizada em Brasília. Vossa Excelência, de boca, nos negou a inscrição. Eu gostaria que Vossa Excelência negasse por escrito, para que a gente possa ficar documentado. Até sexta-feira é o prazo da inscrição. Caso não aconteça a inscrição, iremos acionar também, mais uma vez, o Tribunal de Contas e a Justiça para que seja cumprido nossos direitos. Afinal de contas, a senhora tem feito inscrição aos congressos de vereadores que lhe acompanham. E aí a gente vai fazer um levantamento que houve congresso em Bananeiras, em Brasília, em João Pessoa e outras cidades, mas para quem lhe acompanha. Para quem não lhe acompanha, é negado. Então, precisamos que essa resposta venha através
de ofício, porque foi protocolado no dia 4 de julho. Mas tem até o dia 15 para que Vossa Excelência faça a inscrição e atenda o nosso ofício. Caso contrário, iremos acionar mais uma vez a Justiça para que seja feita e assim tenha a lei da transparência e a lei da igualdade para todos. Na próxima quinta-feira eu continuo porque o assunto é extenso. Muito obrigado. Com a palavra o senhor vereador Severino Franco da Silva. Boa noite, senhora presidente. Boa noite à mesa. Boa noite à assistência presente, aos funcionários dessa casa. A minha vinda aqui à tribuna é porque eu acho que domingo agora foi 15 dias. E falando da sessão aqui, a gente está na casa do meu amigo Valdo aqui, junto com o Magro, junto com os familiares de Valdo. E o subsecretário estava lá dizendo que Bill era um cabo muito bom, Bill tinha um coração bom. Mas vou dizer a você, secretardinha de Cassimiro, subsecretário, né? Eu sou bom, mas não sou besta não, viu? Tenho isso para dizer aqui a você que, a partir de agora, você estava na praça mangando de mim, da minha pessoa, um cidadão que me acha trabalhador, porque a gente não conseguiu a mesa. Mas, assim, eu acho que eu fui candidato a presidente porque eu fui votado na Câmara e fui eleito. Fui eleito como vereador, por isso que eu tenho o direito de ser candidato a presidente. Ganhar é outra coisa, né? Mas está aí, a gente está na justiça pela briga, mas, infelizmente, aqui o doutorzinho aqui da Câmara não está, porque eu ia dizer ele também, ele tem que rezar e brigar muito, porque no dia que eu assumir, ele vai sair daqui com 3 pés. O secretário... O secretardinha, vamos começar a trabalhar, viu, Dinha? Você está me assistindo nas redes sociais agora, vamos começar a trabalhar, que as estradas de areia estão ruins. E aqui tem vereador para cobrar, viu? Aqui tem vereador para cobrar. Você vai ficar babando só a prefeita, não. Pegado na riata do vestido da prefeita, não, viu? Vá trabalhar, que as estradas estão aí, tudo para fazer. Tem barreiros para fazer na cidade de Areia, no município de Areia. Tem muitas estradas precisando que seja colocado pissarro. Tem muitas estradas aí precisando para fazer barreiro, e o senhor não vai ficar ganhando o dinheiro da prefeitura, o dinheiro que é do povo, só para estar babando prefeita não, viu? Quer tomar satisfação, você sabe, na minha casa. Boa noite a todos e a todas. Com a palavra o senhor vereador Valdo. Marcelo, desculpe. Boa noite, colegas vereadores, a presidente da casa, a todos os presentes aqui na Câmara nessa noite. Boa noite o pessoal que está assistindo de casa, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Minha vinda hoje à tribuna aqui é para agradecer a Deus pela volta dos trabalhos, né, da gente, minha e dos colegas vereadores, nesse segundo semestre. E onde eu venho aqui falar também a questão do programa de rádio que teve essa semana, e onde não foi citado meu nome, mas dá para entender, né? Meia palavra, todo mundo entende. Ontem teve um programa aí de rádio aí, e tinha algum pessoal, umas pessoas participando desse programa, meu nome foi citado. Citado pelos eventos que eu faço. Eu acho que está incomodando algumas pessoas aqui na cidade, não sei qual é o problema, né?
incomodando até uma pessoa que, ano passado, loquei até os equipamentos dele para fazer parte desse programa. E hoje ele participa do programa de rádio e vai lá e leva meu nome. Como é que o vereador vai fazer um evento, o salário dele é isso, como é que consegue fazer isso e aquilo? Não sei o que ele quis dizer com isso, com essas palavras dele. Eu quero dizer para ele que ele sabe quem é que eu estou falando. Que antes de eu ser vereador, eu fazia meus eventos. Fazia e faço. Enquanto Deus me der saúde, eu faço. Evento do Sábado de Santana, é 3º ano, antes de eu ser vereador, fazia. Festa do Dia dos Pais, que foi um grande evento agora, graças a Deus, onde tudo ocorreu bem. Agora, para dizer a ele como é que eu faço meus eventos, eu digo a ele como é que eu faço. Eu tenho amigos que me acompanham antes da política e que abraçam meus projetos. Então, é dessa forma que eu faço meus trabalhos. Eu acho que eu estou incomodando, né? Eu acho que ele quer que eu fique parado, sem fazer nada. Nesse programa de rádio, ele cita o nome não cita o nome, mas todo mundo sabe. Eu não sei qual é o propósito dele com esse programa dele. Eu quero dizer para ele e para os demais que eu vou trabalhar. Que eu não paro, não. Eu trabalho. Eu não preciso estar divulgando o que é que eu faço, não. É entre eu e Deus. E se ele fala muito aí no programa de rádio dele, daqui a 4 anos ele se candidata a vereador e bota o nome dele. E aí o povo vai julgar se ele merece uma vaga aqui ou não. Agora trabalhe, porque falar todo mundo fala. Falar até papagaio fala. Falar até papagaio fala. Eu quero ver agir e trabalhar. Tá entendendo? E é isso que eu faço. É pedir saúde a Deus, muito livramento, que me livre dessas maldades desse mundo. E vou trabalhar durante esses 4 anos. Aqui eu quero agradecer os amigos desse último evento que foi feito na Rua do Bode, o Dia dos Pais. Meu amigo Luantes, personal. Meu amigo Ari Pinturas também. Meu amigo Muco, que trabalha ali em Josemi também. Rodrigo. Quero agradecer a doutora Ana Luísa também. Quero agradecer também a outros que não quer que eu cite o nome aqui, mas tantos aí que me ajudaram nesse evento. Então, é dessa forma que eu faço meus eventos e vou continuar fazendo. Está entendendo? Trabalhando pelo povo, fazendo o que tiver ao meu alcance, não me escondo, estou na rua aí diariamente, para cima e para baixo, e sempre servindo ao povo. Então, acho que isso está incomodando muita gente. Então, é isso que eu tenho a falar. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente. Quero cumprimentar também a ex-presidente desta casa, a Ana Paula, está presente ou saiu, sei lá. E a todos que aqui estão, e também àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Uma boa noite a todos. Não gosto de vir muito à tribuna, mas nessas últimas sessões, como se diz, acalorosa, como alguém encalora, aí de encalorosa. Aí, meu nome foi doce na boca de muita gente, inclusive de um parlamentar. Não sabia que meu nome era tão doce. Então, assim, primeiro, eu quero dizer para todos que estão aqui, inclusive para o parlamentar que está me ouvindo e quem nos assiste pela rede social, que muitas vezes, por ele dizer que é tão sábio e sabe tanto discursar, muitas vezes ele falta com a verdade, inclusive na rádio. Aqui mesmo, nessa noite, o parlamentar já faltou com a verdade. Então, assim, para que todos fiquem cientes, tanto os que estão aqui como os que estão nos ouvindo, na última sessão, foi citada, eu não sei se foi na quarta-feira ou foi no sábado, eu sei que o parlamentar citou, que eu chamei a polícia para vir à Câmara para garantir a segurança. Eu quero dizer para todos que estão me ouvindo
que jamais eu esperava aquela sessão da forma que foi. Porque em nenhum momento, eu, nem os nobres colegas vereadores, faltou com respeito a ninguém. Pode olhar no Facebook, no Instagram da Câmara, houve aquele movimento todinho, mas não da parte dos nobres colegas vereadores. Então, assim, quando a polícia chegou, eu fiquei, assim, eu até pensei que tinha sido os agentes de saúde que tinham chamado a polícia, mas quando, eu não sei se foi o presidente que falou assim, chamar a polícia para pessoas de bem, aí eu fiquei, então não foi eles. Quem chamou a polícia? E eu fiquei preocupada. Eu pergunto, quando tinha um intervalo que eu saía, eu dizia, quem chamou a polícia? Como foi que chamaram a polícia? Então, o parlamentar, ele faltou com a verdade. Ele pensa, aí ele já diz. Então, assim, só que no final de tudo, fizeram bem em chamar a polícia. Porque, imagine, tinha pessoas aqui incentivando a violência, gritando. Como é que uma pessoa humilde, de Deus, incentiva a violência, vive denigrindo, humilhando, se aproveitando do lado negativo das coisas, da fraqueza dos outros para vibrar? Eita! Quem é que faz isso? Quem tem esse perfil? Será Deus que tem esse perfil de ficar 24 horas procurando o erro dos outros, falha dos outros, para se aproveitar, irmã Andréia, e fazer aquele barulho para humilhar o povo? Esse perfil será de Deus? Não sei, fica a pergunta no ar. Outra coisa também. Ei, senhor presidente, eu peço respeito à minha fala. E se calem. Porque eu não escutei bem direitinho o parlamentar. Então, assim, eu exijo que também me escute, né? Assim, olha, outra coisa também que foi falada tanto na rádio, senhor presidente, o senhor... tem que colocar ordem, não é assim. Se o vereador não quiser... Senhor presidente, eu não estou me dirigindo a ninguém na tribuna, não. Não, mas aí eu posso falar com quem eu quiser na galeria. Até mesmo porque ela citou nome, né? Sim, mas... Aí eu vou pedir até, na próxima sessão, um espaço para que quem foi citado falar. Muito bem, vereador, mas respeito... Para aprender a ter respeito com as pessoas e falar a verdade. Não ficar usando o nome de Deus em vão. Essa é a palavra do vereador. O vereador quer falar, mas não quer ouvir ninguém falar. Entendeu? O senhor, presidente, quando estiver presidindo, casse a palavra de quem está atrapalhando. Não disse aqui nenhuma mentira. Tudo verdade. Eu não sabia de jeito nenhum que tinham chamado a polícia. Então, eu não estou me justificando para um povo, mas para Deus também, que sabe que eu não sabia. Entendeu, vereador Bill? Outra coisa também é porque você quer dizer, muitas vezes a gente quer ficar calado. Mas se a gente ficar calado, muitas pessoas acham que a pessoa está certa. Mas não está. Fala muito, quem fala muito erra muito, mente muito. Então, por isso que é melhor ficar calado de que mentir. Porque muitas vezes, no excesso das palavras, você pode mentir. Como aqui, desde que eu entrei aqui nessa Câmara, como presidente, eu sou perseguida, humilhada. Por quê? O que foi que eu fiz? Só fui presidente. Nunca agredi os meus colegas vereadores, inclusive o parlamentar que fala tanto no meu nome. Nunca fiz nada contra o vereador. Graças a Deus, minha consciência é limpa. O único problema para todos que estão me ouvindo foi essa cadeira aqui que eu me sentei. A sede é tão grande nela que vai para a rádio mentir. Minha gente,
senhores vereadores, seja por liminar, seja por maioria de voto, o tempo vai chegar. Vai chegar, possa ser que eu saia por liminar, possa ser que eu saia por maioria de voto. Mas não se preocupe, não, o tempo chega. Hoje eu estou vereadora, amanhã eu não sei se eu estou, não sei o que pode acontecer amanhã. Hoje eu ocupo essa cadeira, amanhã eu sei se estou ocupando ela. Pode ser alguém dos nossos colegas que esteja ocupando. Como o vereador Bill mesmo disse, ele sonha com a cadeira. Eu também sonhava, não é pecado, não. Só um minutinho, vereador. Eu não estou recriminando o senhor por sonhar com a cadeira, não. Todo mundo sonha com a cadeira. É bom sonhar. Quem não sonha é quem não consegue nada nunca, porque não sonha. Mas eu dou uma palavra, vereador. Excelentíssima senhora presidente. Eu acho que foi uma visita na sua casa domingo, não foi? Lhe acalentar, que disse que a senhora estava chorando muito. Sim, deixa eu dizer. Não foi? Não teve isso? Não. Teve. Que eu soube. Peraí, velho. Não, deixa eu só dizer. Porque a senhora estava preocupada com a votação do exame de saúde. Foi uma pessoa lá lhe acalentar, não foi? Não. Mas essa pessoa mesmo, quando saiu de lá, sabe o que a pessoa disse? Dentro do carro? Disse, daqui a 10 dias a gente, como sabe, se esquece. Mas eu quero é a vaga dela. Para a senhora ver com que a senhora está mexendo. Deixa eu dizer. E outra coisa, eu não queria ser presidente aqui, não era para ser melhor do que ninguém, não. Eu queria ser presidente para mostrar a Dinha que eu ia fazer melhor do que ele. Viu? Eu ia fazer melhor do que ele, que ele passou 8 anos na casa de Manuel Silva, não tem uma pedra que ele conseguiu para a nossa região. Eu quero que ele mostre uma pedra que ele conseguiu. Só queria ser presidente por conta disso, que eu dizia a todos os meus colegas vereadores que eu fui pedir o voto, eu só quero o primeiro biênio, porque eu só tenho tempo no primeiro biênio. No segundo biênio eu não tenho, porque eu vou trabalhar, entendeu? Minha visão só era essa, não era pensar na sua cadeira, não, que a senhora pode ficar, para mim tanto faz. Entendeu? Eu fui candidato a presidente por conta disso, porque eu tinha direito de ser, né? Seu vereador, por incrível que pareça, não foi ninguém na minha casa, não, me acalentar, não. Olha, mais uma mentira, vereador, que saiu na cidade. Eu não tenho nem ideia de quem foi na minha casa, no domingo, me acalentar. Não, e eu não estava chorando, não. Mais uma mentira. Mais uma mentira, vereador. Mas deixa eu continuar meu raciocínio aqui com mais mentira. Olha, escute. Foram dizer, meu Deus mesmo. Ai, Jesus, tem de misericórdia. Outra coisa também, sobre o documento que o vereador pediu. O vereador pediu os extratos bancários de janeiro a junho, ou foi a julho, a 6 meses. Só que esse documento, gente, ele é público, está no SAGS, qualquer pessoa pode acessar. Na hora que tudo que entra e que sai está no SAGS. Todo mundo pode acessar. Na hora que você comprar, pagar e não for para o SAGS, o Tribunal de Contas pega a gente. Então, isso é um documento público que não só o vereador tem acesso, mas todas as pessoas que entrar no portal da transparência. Entendeu? Outra coisa também aqui. O vereador, senhor parlamentar, o vereador foi na rádio, se eu não me engano, foi na rádio. Aqui eu acho que ele não falou, não. Mas ele foi na rádio dizendo que na terça-feira não teve sessão na Câmara porque já não existia mais mesa. Senhores, mais uma mentira. Na segunda-feira a sessão foi muito tarde. Na terça-feira foi feriado. Não teve sessão na terça. Feriado. Quando foi na quarta-feira, não teve sessão. Quando foi na quinta-feira, eu andei o dia todo. Cheguei em casa quase 6h30 da noite. Liguei para o vereador Edgley para vir presidir a sessão como vice-presidente. Ele até não vinha para a sessão, porque ele disse que tinha uma viagem.
Eu disse, vereador, vá para a sessão. E o vereador Marcelo tinha ido para uma viagem, João Pessoa, não foi, vereador? Vereador, é só um minutinho. O vereador sempre passa do horário aqui. Aí, escute. O vereador disse que não houve sessão, pensou que era por falta de quórum. Mas não, foi porque já não existia mais mesa. Como se a mesa não tinha sido intimada? Eu não estou entendendo. Outra coisa que o vereador foi no rádio e disse, que na segunda-feira, 9h30 da noite, sei lá, a mesa já sabia que a mesa tinha destituído. Como que é que uma decisão, minha gente, da justiça sai de 9h30 da noite e você, vereador, já sabe da decisão? Eu não entendi, foi nada. Outra coisa também, quando foi na quarta-feira, falaram tanto no meu nome no rádio, que a vereadora Luana me ligou. Disse, você está ouvindo o programa de rádio? Eu disse, não, estou não. Aí a vereadora disse assim, oxe, pois estão dizendo lá que a justiça foi feita, graças a Deus, tem uma bomba. Aí eu disse desse jeito, Jesus, que bomba é essa? Eu liguei para meu filho, né? Aí meu filho foi e disse, não, mãe, isso não é nada não, na quarta. Aí eu disse, meu filho, mas mesmo assim, ligue para o advogado. Ligue para o advogado, faça meu pedido. Liga aí. Ele ligou. Todos dois. Vocês já acharam? A bomba que o vereador estava dizendo era da Câmara. Aí o vereador... Aí eu disse, eita, realmente, tem um negócio, você recebeu alguma coisa? Não. Mas eu posso presidir? Pode, você não recebeu nada. Até receber. Então, assim, eu peço desculpa aos nobres colegas vereadores por esse tempo que eu passei, a plateia presente, não vim aqui, gente, com nenhuma mentira, foi assim que se procedeu, e quando eu soube da verdade, eu saí dizendo a cada um vereador para não estar escutando na rua errado. Então, assim, essa cadeira ali, se Deus quiser, na hora que Deus quiser e o povo que eu saio, o poder não é para sempre, seja por liminar ou seja pelo poder do voto. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe, e quem falar demais, pelo menos vigie para não mentir tanto. Muito obrigado. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Ficam todos com Deus e tenham todos uma boa noite.